Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Vamos falar um pouquinho aqui de urgência e emergência. Vamos falar da avaliação dos estados de choque. É uma disciplina mais complexa. Eu optei por gravar em algumas partes, então aqui a gente vai falar um pouquinho da definição e dos aspectos fisiopatológicos. Isso vai ajudar a entender todo o processo, como que é a propedêutica clínica, como que é o tratamento. E falando em choque, o choque circulatório nada mais é do que uma síndrome caracterizada por uma incapacidade do sistema cardiovascular em ofertar de forma adequada o oxigênio e nutrientes para os tecidos. E isso vai fazer com que as necessidades metabólicas não sejam atendidas e vai causar uma hipóxia a nível celular, né? Então esse tecido não vai receber oxigênio, não vai receber nutriente de forma adequada e também não vai conseguir eliminar os metabólicos, né? Então, quando a gente pensa em choque, a gente tem que pensar que houve um colapso cardiovascular, de forma que o organismo do paciente não consegue perfundir de forma adequada todos os tecidos. Isso vai levar a um sofrimento é, isquêmico, né, hipoxêmico, e isso vai causar todas as repercussões do choque a nível sistêmico. Então, essa hipoperfusão tecidual, ela vai ter dois aspectos importantes. Primeiro, né, que vai ser a baixa oferta de nutrientes e oxigênio para esse tecido. Então, os metabolismos celulares, né, que a princípio é predominantemente aeróbico, não vai ser desempenhado dessa forma. Então, a gente vai criar vias alternativas, né, e a forma anaeróbica vai causar um aumento aí de lactato, que é tóxico para células e tóxico para o tecido também. E esses metabólicos, né, que vão ser produzidos então, já que a perfusão está baixa, não vão conseguir ser eliminados. Então a gente começa a acumular esses metabólicos, né? E quando a gente vê a questão da oferta e desse acúmulo, né, há um grande desequilíbrio a nível celular, a nível tecidual, em relação à oferta e acúmulo desses nutrientes metabólicos, né? Então, esse desequilíbrio é a principal consequência e a partir daqui a gente vai ver todas as manifestações do choque. E o choque é a falência do sistema cardiovascular, que nada mais é do que o coração, que é uma bomba propulsora, né? Vai jogar esse sangue através das artérias e veias aí para todos os tecidos corporais. A bomba é essencial, mas ela também depende de alguns fatores, como a pré-carga, que é tudo que vai chegar no coração, né? Então, o retorno venoso, a quantidade de sangue que chega é primordial aí para essa bomba funcionar de forma adequada. E também a pós-carga, né? Tudo que vem depois da bomba. Porque essa pós-carga ela vai ser importante para a gente, porque se eu não tiver um tônus arteriolar de forma adequada, eu não consigo manter valores de pressões adequadas, né? Então acaba que vai causar uma hipoperfusão. Então, ao longo da história, a gente viu o surgimento aí, né, dentro das grandes guerras, pacientes traumatizados que perderam muito sangue, evoluindo aí com hipotensão, hipoperfusão e associado com uma grande mortalidade, né? E foi vendo que outras situações, além do trauma, da hipovolemia, causavam esses mecanismos que foi considerado, então, né, dentro da classificação do choque. Então, tendo vários mecanismos, a gente vai ter uma classificação em relação ao choque de acordo com o mecanismo principal. Então, quando a alteração é na pré-carga, né, a gente chama esse choque de hipovolêmico, que vai estar caracterizado aí por perda sanguínea, por perda de líquidos no espaço intravascular, né? A gente vai ter quando tem alteração da própria bomba, né, o coração, então não está funcionando de forma adequada, é uma arritmia, é um infarto, né? Então alguma situação está fazendo com que o coração não consiga bombear de forma adequada esse sangue que está chegando. Em relação à pós-carga, o tônus arteriolar está relacionado aí com a capacidade de contração do vaso. Então, quando eu perco isso, né, então a resistência vascular periférica
reduz, essa pós-carga reduz também, e a gente caracteriza então o choque distributivo. E eu tenho uma quarta modalidade, né, de choque, que seria o choque obstrutivo, que é quando eu tenho um fator extrínseco ao coração. Então, diferente do cardiogênico, o problema não está na estrutura e funcionamento do coração em si, mas estruturas próximas, né, que vão aumentar a pressão intratorácica, intrapericárdica, e isso por si só atrapalha o funcionamento da bomba. Então, a gente tendo essa classificação, a gente vê os diversos tipos de causas de choque. Então, no hipovolêmico, a gente vai ter as hemorragias maciças, os casos de desidratação severa, o sequestro de líquidos, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma pancreatite, algum estado inflamatório abdominal importante, eu começo a perder líquido aí para as cavidades, né? Como cavidade abdominal, cavidade pleural. Então, a gente tem uma perda de líquido para o terceiro espaço. O cardiogênico está relacionado com todas as formas de alteração do funcionamento da musculatura, do funcionamento das válvulas. Então, quadro de insuficiência cardíaca, seja agudo por causa de um infarto, seja já crônico por uma miocardiopatia prévia, né, descompensando aquele funcionamento cardíaco, sejam arritmias, lesões valvares, né, alguns distúrbios de condução. Isso tudo vai atrapalhar o funcionamento cardíaco e pode gerar o choque. O distributivo a gente tem como um mecanismo comum a vasodilatação, mas os mecanismos são diversos, né? Então a gente vai ter o choque séptico, que está relacionado com processos infecciosos, uma liberação aumentada de citocinas e enzimas pró-inflamatórias e às vezes até mesmo relacionados a citocinas do próprio micro-organismo que está fazendo um processo infeccioso. Isso causa uma resposta inflamatória sistêmica que vai fazer com que haja vasodilatação e perda do tônus arteriolar. O choque neurogênico é um mecanismo diferente, no caso, traumas principalmente dos centros vasomotores ou do sistema simpático, né? Então, quando eu tenho um trauma raquimedular a nível cervical, a gente tem um comprometimento do centro de liberação de neurotransmissores do sistema simpático. Então, isso vai fazer com que o vaso não consiga contrair de forma adequada, ele perde o tônus arteriolar e vai provocar uma vasodilatação com queda da pressão. O choque anafilático está relacionado aí com uma resposta de hipersensibilidade. No caso, tem alguma substância alergênica que vai fazer uma ativação maciça, principalmente mastócitos, que vão soltar citocinas que vão provocar uma vasodilatação sistêmica, né, caracterizando o choque anafilático. Alguns distúrbios endócrinos vão ter um mecanismo também semelhante aí com redução da resistência vascular periférica, mas não é o objetivo da aula descrever esses distúrbios aqui. Em relação ao choque obstrutivo, são situações onde eu tenho dificuldade de funcionamento cardíaco por fatores externos. Então, se eu tiver, por exemplo, aumento da pressão intratorácica, como é o caso de pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço, essas situações vão comprometer o funcionamento cardíaco, vão fazer com que o retorno venoso seja menor, então eu não consigo ter um funcionamento cardíaco de forma adequada. Quando eu tenho um aumento da pressão intrapericárdica, então se eu tiver um tamponamento cardíaco, um derrame pericárdico volumoso, né, a câmara cardíaca não vai conseguir receber de forma adequada um volume bom de sangue, né, porque eu tenho uma compressão extrínseca das paredes do coração. Então, se não está chegando volume suficiente, não vai sair volume suficiente também. Então, acaba que a gente não consegue manter uma pressão adequada. No caso do tromboembolismo pulmonar, por aumentar muito a pressão na artéria pulmonar, então a gente não consegue mandar de forma adequada, manter, né, de forma adequada o débito cardíaco. Então acaba que entraria numa classificação de choque obstrutivo também. E esses mecanismos todos, né, vão combinar em duas coisas: hipoperfusão e hipotensão, né? Então, independente se é por uma disfunção cardíaca, se é por uma hipovolemia, por alteração do tônus simpático, seja por liberação de substâncias
citocinas, toxinas, substâncias pró-inflamatórias, enfim. A gente sempre vai ter como componente aí, redução do débito cardíaco e, como consequência, uma hipotensão e uma hipoperfusão tecidual. Qual que é o problema disso? Né? De forma generalizada, independente da causa, né, da etiologia do choque, a gente vai ter uma hipotensão. E essa hipotensão ela vai ser considerada absoluta quando tem valores pressóricos de pressão arterial sistólica menor que 90 e pressão arterial média menor que 65. Eu considero como hipotensão absoluta. Mas ela pode ser relativa, considerando um paciente que tem níveis pressóricos basais mais altos, né? Então, assim, hipertensos de difícil controle, eu não preciso chegar a níveis baixos assim. Né? Se eu tiver uma queda da pressão arterial que seja uma queda superior a 40 milímetros, né, de mercúrio, né, no valor pressórico, considerando que esse paciente já tem um basal mais alto, quando a pressão cai assim, abaixo de 40 em relação ao basal, já é considerado uma queda de pressão que vai causar hipoperfusão. Então, sendo absoluta ou relativa, essa hipotensão causa um quadro de hipoperfusão. Então, eu não vou conseguir ofertar oxigênio, nutrientes de forma adequada, eu não vou conseguir retirar os metabólitos que estão sendo liberados pelas células, né? Então, eu começo a criar um ambiente que não é adequado para a manutenção dessas células, né? Então, eu começo a ter lesão celular. Essa lesão celular, ela começa a ter liberação de diversos mediadores, né? Conteúdo do citoplasma, dessas células que entram em apoptose, elas acabam facilitando, né, a liberação desses mediadores e causando uma resposta inflamatória. O objetivo dessa inflamação é tentar compensar e resolver o problema. Né? Então, esses mecanismos compensatórios, se forem de forma efetiva, eles vão conseguir reverter a situação da hipotensão e vai regularizar a pressão. Então, o paciente vai fazer taquicardia para compensar, vai aumentar o tônus arteriolar. Né? Então, acaba que esses mecanismos compensatórios eles vão ser suficientes para reverter a situação do choque. Só que em alguns casos, eles não são de forma efetiva devido à magnitude, né, da resposta sistêmica. Então, acaba que quanto mais inflamação eu tenho, mais ativação do sistema imunológico. Então, mais citocinas são liberadas e eu começo a fazer uma exacerbação dessa resposta inflamatória, de forma que o paciente vai evoluir com uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é uma descompensação total, né, desses mecanismos compensatórios. Então, se é uma resposta muito exacerbada, descompensada, né, eu começo a não responder de forma adequada. Então, alguns tecidos mais novos vão começar a sofrer com essa hipoxemia tecidual, né, essa hipoperfusão tecidual. Então, eu começo a perder esses órgãos um a um. Então, eu vou começar a fazer, em última instância, uma síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Então, considerando, né, que eu começo a perder a função miocárdica, aí eu vou perdendo, né, função renal, por hipoperfusão, eu vou ter distúrbio aí, né, de circulação na pele e extremidades, eu não consigo oxigenar de forma adequada porque eu não estou mandando sangue suficiente para o pulmão, para essa oxigenação, começo a ter alterações na permeabilidade capilar, e isso tudo vai provocando, né, nesses tecidos nobres, aí eu começo a ter isquemia hepática, vasoconstrição gastrointestinal, então, enfim, né, eu começo a perder aos poucos órgão por órgão, causando essa disfunção de múltiplos órgãos e se não houver uma intervenção adequada, em tempo adequado, o paciente vai evoluir para óbito. Mas, de qualquer forma, né, o choque ele é uma síndrome que tem uma alta morbidade e mortalidade também. Nem todo paciente vai responder mesmo se tiver o tratamento. Mas a gente tem que conseguir identificar esses estados de choque de forma precoce para a gente conseguir adequadamente criar uma oportunidade aí, né, para a gente tentar reverter esse choque.
Então, o que que vai acontecer, né? Essa liberação de mediadores vai causar uma série de alterações a nível multissistêmico mesmo. Então, alguns mediadores, a princípio, vão causar uma vasoconstrição sistêmica e pulmonar, já que é um mecanismo compensatório para tentar compensar essa hipotensão. Começa a alterar a pressão na artéria pulmonar, que vai causar uma hipertensão, começa a fazer uma congestão. Às vezes o paciente vai evoluir com crise de broncoespasmo, dificultando ainda mais a oxigenação desse sangue. Há uma depressão miocárdica, porque eu não consigo mandar nutriente de forma adequada para o músculo cardíaco, que vai piorar ainda mais, né? O funcionamento e a performance cardíaca, então o débito cardíaco reduz, vai evoluir com hipotensão. Além do que, esses mediadores começam a alterar a permeabilidade vascular, eu começo a perder líquido para interstício, para terceiros espaços. Então, a volemia, que depende da pressão hidrostática, vai reduzindo, né? Então, eu faço uma hipovolemia que vai fazer uma manutenção dessa hipotensão. Em alguns tecidos, os mediadores vão começar a provocar vasodilatação. E essa vasodilatação começa a entrar também no mecanismo da hipotensão. Essa resposta toda começa a liberar citocinas que vão ativar as vias de coagulação, né? Em que isso, a nível da microcirculação, né? Então, nos vasos menores, eu começo a perfundir mal esses vasos. Então, a nível celular, né? A nível tecidual, a perfusão vai ficar cada vez pior, né? Então, esse estado todo, né, de hipoperfusão vai levar aí a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Então, qual que é o racional dessa sequência aí de lesão, né? Então, o coração não está funcionando de forma adequada ou não está conseguindo manter uma pressão adequada, né? Então eu começo a reduzir o débito cardíaco. Com débito cardíaco baixo, a própria circulação coronariana fica comprometida. Então o miocárdio começa a ter uma depressão porque não tem nutriente adequado aí para ele funcionar, né? Outro mecanismo começa a ter uma ativação do centro vasomotor, mas como também não tem uma perfusão adequada, esse centro começa a ter a sua ação deprimida, né? Então a descarga simpática não vai ser de forma adequada para gerar os mecanismos compensatórios. Além do que, a nível da microcirculação, eu vou ter um comprometimento importante, já que eu estou ativando cascata de coagulação, já que eu estou fazendo uma acidose local, né, com acúmulo desses metabólitos, né? Então, esses metabólitos também eles têm a capacidade de causar uma vasoconstrição, né? Então acaba que essa microcirculação está cada vez mais comprometida. A pressão já não está alta, né? Está baixa, causando um mau fluxo, então a nível de microcirculação vai piorar ainda mais. Eu vou ter alteração da permeabilidade capilar, então eu começo a perder mais líquido para o interstício, pressão hidrostática reduz. Se eu tenho menos pressão, eu tenho menos líquido circulante, retorno venoso cai e, consequência, o débito cardíaco cai também. Esse tecido que está ficando isquêmico começa a liberar algumas toxinas, algumas citocinas, então vai ter liberação de histamina, de serotonina. Quando eu tenho já a lise da membrana celular, os componentes e enzimas que estão no citoplasma começam a agir aí no próprio tecido, né, causando mais apoptose de outras células. As arteríolas e capilares começam a sofrer, então essa microcirculação vai ficar comprometida por essa liberação dessas citocinas, né? A nível celular, então, todo o funcionamento celular vai estar alterado. Então, a bomba de sódio e potássio, que é importante para gerar potencial de ação, para desempenhar funções vitais para essa célula, não começa
assim, não, começa a não funcionar direito, né? A atividade mitocondrial vai reduzindo, então o metabolismo vai ficando cada vez mais anaeróbio e, consequentemente, vai causando mais acúmulo de lactato. Começa a ter a ruptura lisossomal, que tem as enzimas que vão começar a digerir, né, o próprio conteúdo intracelular. E assim, alguns órgãos vão sofrer mais com essa deteriorização, principalmente fígado, coração, pulmão e rim, né? Então, cada vez mais eu tenho o coração funcionando pior, eu tenho menor oxigenação e esse tecido começa a ter uma acidose, né? Essa acidose, a princípio, ela é local, mas à medida que o processo vai evoluindo, ela vai ficando mais extensa, né? Então, o metabolismo anaeróbico ele vai ficar cada vez mais evidente, vai acumular mais lactato, a retirada, né, do gás carbônico, que é outro metabólico desse processo, vai ficar cada vez mais comprometida. Quanto mais CO2, né, a nível intracelular, mais toxicidade tem para essa célula, né? Então o processo ele é um processo inicialmente sistêmico, mas quanto mais ele evolui, mais lesão celular ele tem. E como consequência, mais lesão tecidual, né? Então vai evoluindo aos poucos aí para essa falência múltipla orgânica. E a hipoperfusão vai afetar todos os sistemas, né? Pensar que são só os órgãos nobres? Não. Então, ele acaba afetando a musculatura, né? Então, eu não consigo fazer uma contração adequada dos músculos, né? E músculo esquelético faz o papel, assim, tem um papel importante na respiração, né? O músculo diafragma é um músculo esquelético, então eu começo a evoluir com uma fadiga respiratória. Né? O músculo cardíaco também vai sofrer, então eu começo a ter uma falência do miocárdio, posso começar a gerar alterações aí na condução elétrica, proporcionar arritmias. O trato gastrointestinal está sofrendo com hipoperfusão, então eu tenho chance de começar a fazer translocação. O estresse metabólico acaba lesionando mucosa, promovendo e predispondo, né, hemorragias do trato digestivo. A nível pulmonar, o paciente vai evoluir com hipoxemia, hipertensão pulmonar, a hipercapnia, né, que é a retenção de CO2. A nível renal, o paciente começa a fazer necrose tubular aguda, porque não tem uma perfusão adequada, então o rim começa vai parando de funcionar aos poucos e faz uma insuficiência renal aguda. Tem ativação, né, da cascata de coagulação, promovendo aí a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. É uma situação, um distúrbio de coagulação gravíssimo nesses pacientes. A nível do sistema nervoso central, né, já que eu começo a ter menor aporte de O2 e a nível periférico, menor produção, mobilização, né, na verdade, dessa glicose, e eu começo a ter alteração no nível de consciência, né? Então o paciente vai ficando confuso, pode evoluir aí para agitação, sonolência, prostração e até mesmo um rebaixamento mais sério, né? Pode ficar até comatoso. Tem várias alterações hepáticas, né? Tanto relacionado com o distúrbio da coagulação, mas como isquemia do tecido hepático, né? Então, alterações das enzimas hepáticas, um quadro de colestase, hipoproteinemia, né? E várias alterações imunológicas, porque aqui a gente vai ter uma ativação exacerbada, né? Cada vez pior do sistema imunológico e a resposta inflamatória começa a sair de controle, né? Que o paciente acaba evoluindo para CIRS e nessa condição mais crítica, tem um momento que já não é possível mais reverter a situação, né? Os danos já são múltiplos e o paciente evolui para óbito.
Pensando nos mecanismos compensatórios, né, só relembrando, né, que os determinantes da pressão arterial são basicamente o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, né? O débito cardíaco está relacionado com o funcionamento do coração, então eu preciso manter uma frequência cardíaca adequada e dependo também do volume sistólico. Então, o coração tem que encher de um volume adequado para ser ejetado na sístole, né? Então, o débito cardíaco depende desses dois fatores. Então, se eu reduzir o retorno venoso, meu volume sistólico vai estar comprometido. Consequentemente, débito cardíaco cai, pressão arterial cai. Se eu começo a fazer uma depressão miocárdica, esse músculo não funciona direito. Então, por mais que eu tenha estímulo compensatório para aumentar a frequência cardíaca, eu não consigo aumentar na proporção adequada. Então, o débito cardíaco cai e a pressão arterial cai. E em relação à resistência vascular periférica, basicamente está relacionado com o tônus vascular. Então, eu dependo da capacidade aí de regulação das arteríolas, né, para manter o valor pressórico, porque se a resistência vascular periférica cai, ou seja, né, se tem uma vasodilatação, a minha pressão vai diminuir, no final das contas, né? Do ponto de vista didático, o choque ele pode ser dividido aqui em relação aos mecanismos compensatórios em choque frio ou choque quente, ou então fase fria do choque ou fase quente do choque, né? Seria o quê? A situação onde eu tenho alteração do débito cardíaco com redução acentuada, né, desse débito, se o débito cai, a forma de eu compensar e manter a pressão é aumentar a resistência vascular periférica. Então, né, no hipovolêmico, eu estou reduzindo o retorno venoso, estou reduzindo o volume sistólico, consequentemente o débito cai, meu mecanismo compensatório é fazer aumentar a vasoconstrição periférica. Se eu começo a aumentar a vasoconstrição, o que vai acontecer nas extremidades e na pele? Essa vasoconstrição vai promover um baixo fluxo a nível de extremidades. Então, quando eu avaliar o dedo do paciente, né, a mão do paciente, essa mão vai estar cianótica e vai estar fria. Então, por isso que conota aí, né, o choque como frio, classificado aí como frio. Mesma coisa, o cardiogênico, o débito cardíaco está reduzindo, porque eu não consigo compensar com frequência cardíaca, né? O volume sistólico às vezes também não está adequado. Choque obstrutivo, a mesma coisa, não tem um enchimento adequado do coração, né? Então, nesses casos, eu teria o choque considerado aí como frio. Agora, quando eu falo dos choques distributivos, né, séptico, neurogênico, anafilático, o mecanismo principal não é relacionado ao débito cardíaco, mas sim à queda da resistência vascular periférica. Porque esses tipos de choque, eles vão provocar uma vasodilatação, e essa vasodilatação vai reduzir a resistência vascular periférica. Como a resistência está caindo, o mecanismo compensatório é aumentar o débito cardíaco. Então, quando eu avalio a extremidade do paciente, a vasodilatação vai fazer com que essa extremidade fique mais quente, porque está indo muito sangue na extremidade, né? Diferente do outro que faz a vasoconstrição. E eu acabo aumentando o débito cardíaco, muitas vezes à custa aí de uma taquicardia, aumento da frequência cardíaca, né? Então, esses pacientes vão desenvolver uma taquicardia, né, como manifestação clínica. Então, esses mecanismos compensatórios, eles são baseados na fisiologia cardíaca, né? Os determinantes da pressão, e isso tudo vai depender de liberação adrenérgica, né? E onde que vão atuar as catecolaminas, né? Elas vão atuar nos receptores alfa e beta, sendo que o alfa, a gente tem o alfa 1, que vai provocar uma vasoconstrição. Então, quando eu tenho uma queda da pressão, uma das respostas é liberação de catecolamina, que a nível de receptor alfa 1 promove vasoconstrição.
Consequentemente, aumenta a resistência periférica, né? A RVP. Se aumenta a resistência periférica, eu aumento a pressão arterial. Eu tenho ativação também dos receptores alfa-2. Nesse caso, é para tentar contrabalancear essa resposta, né? Então, se for uma resposta muito exacerbada, eu ativo o receptor alfa-2 que vai inibir a liberação da noradrenalina, para não causar uma resposta muito exacerbada. A nível de receptor beta, o beta 1 ele está principalmente no coração, então o que vai acontecer é um ataque cardíaco, né? Então aumenta a frequência cardíaca para aumentar o débito e aumenta a contratilidade do miocárdio. Consequentemente, né, vai contrair melhor, vai contrair mais e aumenta a pressão arterial. A nível de receptor beta 2, ele vai provocar uma vasodilatação. Então, ele vai acabar fazendo um processo inverso, né, que é reduzir a resistência vascular periférica. Então, de forma geral, né, o que a gente tem aqui é a quantidade dessas catecolaminas circulantes, elas vão ativar mais um ou outro tipo de receptor, né? Então, dependendo da concentração, vai ser mais o receptor alfa, do tipo 1 e beta do tipo 1. Dependendo da concentração, eu começo a ativar o receptor alfa, ativar o receptor beta, né? Então, acaba que são mecanismos contrarregulatórios. Mas, quando eu penso em mecanismo compensatório, eu vou ter ativação do alfa 1, que é para vasoconstrição, e do beta 1, que é para aumento da frequência cardíaca. E esses mecanismos compensatórios, né, como que eles vão atuar? A partir do momento que eu tenho quadro de hipotensão, de hipoperfusão, eu vou ativar vários sistemas diferentes. Então, um deles vai ser o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que com o aumento da aldosterona, eu vou promover a nível renal o aumento da retenção hídrica, para que eu aumente o volume circulante e aumente a volemia, com o objetivo de aumentar o débito cardíaco e aumentar a pressão. O sistema renina-angiotensina, através da angiotensina, ele vai provocar uma vasoconstrição arterial. Então, o que vai acontecer, né, nesse ponto aqui? Quando eu tenho essa vasoconstrição a nível periférico, então quando eu avalio extremidades, né, a perfusão ali vai estar ruim. Então o paciente vai estar mais com a extremidade mais pálida, vai ter maior cianose, né, por componente venoso, que é mal oxigenado, né, então tem cianose, a extremidade é mais fria, o pulso periférico aí ele vai estar mais ruim, mais fino, né? Outro mecanismo que é ativado com a hipotensão é o mecanismo de liberação da vasopressina, ou hormônio antidiurético, né? Que ele também vai atuar com retenção hídrica para aumentar a volemia, e ele também vai promover essa vasoconstrição, com mecanismos semelhantes aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E eu vou ter, com essa hipoperfusão, a nível de sistema nervoso central, a resposta isquêmica também através do reflexo baroreceptor. Então, quando eu tenho uma pressão muito baixa, eu vou ativar o sistema nervoso simpático. Eu tenho ativação do reflexo quimiorreceptor. Quando eu aumento muito a concentração de CO2, então tem uma hipercapnia e uma hipoxemia, eu ativo também o sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático vai promover a liberação de catecolamina tanto a nível do sistema nervoso em si, quanto também estimulação da liberação de catecolaminas pela adrenal. E aí essas catecolaminas atuando naqueles receptores alfa e beta, eles vão promover a vasoconstrição, vão promover a nível beta 1 ataque cardíaco, vai aumentar a contratilidade miocárdica e o objetivo disso tudo é o que? Aumentar o débito cardíaco, consequentemente aumentar a pressão arterial. Então os mecanismos compensatórios são muito complexos
E sem esses mecanismos funcionando de forma adequada, eu não consigo manter valores pressóricos adequados. Então, a perfusão ela vai continuar baixa, né? Então, esses mecanismos compensatórios eles vão estar presentes sempre no início do processo do choque, porque o organismo está tentando fazer com que ele se recupere, né, do choque como um todo. Mas a partir de certo ponto, essa estimulação, né, do sistema nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina, da vasopressina, ele começa a não ser tão efetivo. Então eu não consigo mais manter o valor pressórico, porque às vezes a frequência cardíaca já está muito alta e eu continuo com débito cardíaco baixo, porque eu já não tenho mais como compensar aquilo, né? Então, nas fases mais tardias do choque, esses mecanismos compensatórios eles já não estão mais atuantes, que é quando a gente começa a ter a falência múltipla e a resposta inflamatória já está muito exacerbada. Então, essa fisiopatologia é muito importante para a gente entender o processo de choque. Essas são as referências usadas e nas próximas aulas aí a gente vai discutir outros aspectos do choque. A gente muito obrigado e segue a aula seguinte aí.